A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estamos no mês missionário, praticamente encerrando na última semana, e a igreja tem essa finalidade de ser missionária, de levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E é interessante nós observarmos que Jesus começou esse processo de evangelização com 12 homens simples, pescadores, alguns até rudes, mas tinha também gente como Mateus, que era cobrador de impostos. Tinha também outros com mais condições, capacidade intelectual. No entanto, era um grupo pequeno, de 12 homens. E já são 2000 anos, a igreja continua presente em todas as atividades, cada vez mais se difundindo, E para isso Jesus usou essas 2 parábolas do Evangelho de hoje, que fala da ação de Deus no mundo, essa ação salvadora. E ela age de uma forma que a gente quase não percebe, de uma forma oculta, mas que vai transformando as pessoas, e também as realidades terrestres, para ver se a vida melhora. Há poucos dias o Papa, diante de situações de violência no mundo, ele chamou atenção, que nós devemos pacificar. Jesus, quando mandou os apóstolos, eles eram mensageiros da paz. A paz esteja nesta casa, a paz esteja contigo. E que nós vemos hoje no mundo crescendo os atentados, as invasões, as guerras, as destruições da natureza, do homem, dos animais. Então, o Evangelho ele provoca em nós uma mudança de vida, de atitude das pessoas, fazendo surgir uma nova vida, livrando a todos nós de sermos participantes de miséria, de pecado, mas que nós nos tornemos vida nova, vida divina, conduzindo-nos para uma felicidade perfeita, E é isso que Cristo espera de cada um de nós, com a nossa participação no anúncio dessa mensagem, A parábola da semente pequenininha, jogada no chão e se torna uma árvore grande. As aves do céu vêm se aninhar da sombra, os ramos crescem. Essa parábola, ela mostra aqui a extensão do reino de Deus.
o reino de Deus deve se espalhar por toda parte, deve cobrir, né, o globo para acolher as pessoas, né, e elas receberem os frutos. A gente sabe que o Papa agora convocou um sínodo, né, e esse sínodo vai justamente estudar até outubro de 2023, quando acontecerá a reunião lá em Roma. Ele vai colher, né, por todas as dioceses do mundo como é que a igreja está agindo. Então, a sinodalidade, caminhar, essa palavra significa caminhar juntos. O Papa quer que haja uma avaliação dentro da igreja, né? Como é que a igreja está agindo por dentro, né? Com os seus missionários. Nos documentos está muito claro, a igreja é toda ela discipulada e missionária, somos discípulos e missionários. Isso aí no papel está muito claro, mas na ação, né, é que precisa melhorar. E por isso que a gente aqui no Brasil tem mais de 100 mil comunidades sem a celebração dominical, sem a missa. O que é que poderia melhorar, né? Então a igreja tem que se abrir mais, né? Ainda é muito clericalista. Há muitos padres que são párocos com 60, 70 comunidades e que não deixa ninguém, não autoriza o ministro ou o diácono permanente a atuar, não é, livremente, claro, em comunhão com o plano daquela paróquia. Isso aí é uma coisa que a gente fica assim pensando, como é que nos dias de hoje ainda tem mentalidade dessa natureza, não é? E como é que nós podemos evangelizar, como é que nós podemos ser missionários, discípulos e missionários, se há uns empecilhos, né? Então está na hora da gente entender essa parábola, né? A semente é pequena, mas ela vai crescer e vai dar uma árvore grande, frondosa. E o fermento, que a mulher mistura com 3 porções de farinha e depois a massa fica toda levedada, não é? É isso que a gente tem que entender. Um leigo simples, lá na sua comunidade, ele recebe, não é, o ministério. Agora o Papa instituiu o ministério do leitor, o ministério do acólito, o ministério da catequese. Então é a instituição, não é, da igreja para facilitar, não é? Então o pároco recebe aquela provisão, mas ele tem que repartir, né? Tem que confiar, tem que distribuir as tarefas. Ele fica sendo um coordenador, mas ele tem todo um povo, não é, junto de si, os catequistas, os leitores, os diáconos permanentes, né, as equipes de canto e liturgia, da saúde, da família. Ele tem tudo isso e ele coordena isso, mas ele deve dar autorização para agirem, né, em nome da igreja. E isso é muito importante a gente perceber, porque esse fermento é a atuação da igreja na sua intensidade. Uma coisa é a ação da igreja na sua extensão, que é a parábola da semente, né? E outra coisa é a ação da igreja na sua intensidade, né? Na sua qualidade, né, de ação. E isso nós precisamos assumir. O Evangelho é bem claro através das 2 parábolas e nós temos que não ter mais dúvidas sobre isso. E vamos colaborar com a pesquisa que está sendo levantada. O Papa quer escutar todo mundo. E eu já estou falando aqui pelos microfones da 91.9, dando a minha colaboração, porque nós também tivemos uma experiência muito longa de 50 anos nessa diocese. Sempre procuramos distribuir as tarefas, formando catequista, formando professor de ensino religioso,
formando os agentes de pastoral, criando as pastorais missionárias, enviando os leigos para os lugares onde não tinha ninguém agindo, e eles trabalhando em conjunto com o nosso plano de ação pastoral. Isso é uma igreja toda ela evangelizadora e missionária. Vamos acreditar nisso e vamos confiar, vamos trabalhar nesse poder que a gente recebe no batismo. Pelo batismo eu já sou um missionário escolhido pela igreja e enviado. Assim como Jesus enviou também os apóstolos, e nós temos a igreja que nós temos hoje no mundo inteiro. Rezemos dizendo: ó Deus, que destes no Evangelho um fermento para a humanidade, concedei aos vossos fiéis, chamados a viver no meio do mundo, que desempenhando suas funções na sociedade, abrasados de espírito cristão, construam sem cessar o vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.